esse é o mínimo que você precisa para medir a produtividade. E aí, medindo a produtividade, a gente consegue saber como é que está seu resultado. A ideia é essa. E eu pensei, ok, como eu consigo avaliar essa produtividade e definir esse resultado aqui está bom ou ruim? Isso aqui que eu enxergo está como? E o primeiro ponto é enxergar. É você ver sua produtividade. A maioria das empresas que eu vejo, elas não... Como é que eu posso te explicar? Não registram as demandas de uma maneira sistêmica e unificada. Por exemplo, uma pessoa pede as demandas por e-mail, outra pessoa liga para quem é o gestor de telecom para resolver, outra manda SMS, outra vai lá na mesa da pessoa, tira a dúvida, faz o que tiver que fazer e tá bom, resolvido. Existem diversas formas. O importante é você guardar esses dados e você ter essas informações. Quem fez o quê, como tratou, o que é que houve. A ideia é essa. Independente do meio que você utilize de comunicação, mas o meio de registro das demandas é importante. Assim como a parte financeira. Quanto se gastou, quanto se economizou, como é que é isso? Para todos esses dois pontos, que aí é o pilar de gestão, o gerenciamento, suporte, administração e por aí vai, e a parte de negociação, que são os valores, o que é que foi negociado e você vai ter como resultado o valor a ser pago. E lógico, na parte de gestão também tem a auditoria e por aí vai. Então esses pontos precisam ser vistos, porque se a gente enxerga, aí eu consigo ver tua produtividade, consigo ver o que você tem de entrega, de resultado. Então o mínimo, ou seja, quais são os pontos básicos? É você primeiro ter uma avaliação do que você faz, que pode ser considerado uma avaliação de performance em desempenho, e a ferramenta que eu utilizo é a retrospectiva RCTM, que eu uso ela, chamei de retrospectiva, porque eu faço isso uma vez ao ano, no mínimo. Então, dá uma olhada lá na aula 078, tem outra aula de avaliação de performance, mas a 078 é que tem falando sobre essas partes iniciais da retrospectiva. Então dá uma olhada nela. E são dois pontos principais. Um é o tratamento das demandas e dois, a gestão das faturas. Que é isso que eu estou te dizendo. Se você enxerga isso, ótimo, você consegue saber sua produtividade. Se você não enxerga, como é que você vai saber se está bom ou se está ruim? Na prática você não tem como medir. Você tem como saber por intuição, ou se você tiver uma memória boa, você consegue ter esses dados. Ou se você registra num papel ou algo do tipo. O importante é você ter algo que tenha essas ações, seja das demandas, seja do tratamento na gestão das faturas, ou seja, a conta chegou, o valor está correto, está certo, está errado, como é que está, isso aí foi pago, não foi pago. Pega a fatura, você vai ter a noção de valor pago e economia. Quais são as ações que foram feitas, quando é que elas foram feitas, quando é que elas resultaram efetivamente no valor lá a pagar pela empresa, ou até você como pessoa física. Mas como pessoa física a gente normalmente não avalia as questões, a não ser eu que deixo lá anotado as demandas que também faço como contratos individuais. Até porque eu também tenho clientes pessoa física que é interessante a gente ter esse controle. Mas aí fica ao seu critério. O importante é, você como gestor de telecom, pensou em o mínimo para você enxergar e ver sua produtividade, são esses pontos que você precisa fazer para enxergar. E depois disso aí você mede, bom ou ruim. Da seguinte forma, simples aqui. Mediu a produtividade. Você tem lá as informações de tratamento, as informações de tratamento e faturas. Aí você projeta isso para frente. O que é que você espera? Como é que você quer que esses números sejam? E vai buscando melhoria sempre. Tempo, demandas, preço, tudo isso tem que melhorar com o passar do tempo. Existem cenários. Eu já tive um cliente que ele chegou a mim porque ele disse o seguinte: Kleber, meu contrato, se não me engano, estava em 500 ou foi 600 reais. E a prestadora, quando foi a época que ele queria fazer a renovação do contrato, disse que aquele plano dele já não era mais válido e que a composição que ele queria ia dar 800 reais. E ele disse que não ia pagar, porém ele não tinha informações e conhecimento de como chegar no menor valor possível. Até com a mesma prestadora ou até mudando. E ele não sabia como fazer isso e foi onde ele chegou até a minha pessoa. E eu disse, tudo bem, deixa eu analisar.
E foi possível fazer uma otimização para ele baixar, se não me engano, para 400 e pouco, foi 300 e poucos reais. Ou seja, ele não manteve, ele diminuiu o custo que ele tinha e com isso ele conseguiu atingir o objetivo dele. Mas, quando você pensa em produtividade, você precisa ter essas informações para você chegar onde você quer. Com base no passado e no presente, que a gente está lá fazendo as ações, é que a gente vai projetar o que tem mais à frente, que é esse futuro perante essa produtividade que a gente quer.